O calor sufocante de dezembro em São Paulo fazia o suor escorrer pelo rosto de Marcos Henrique quando ele empurrou as portas duplas da Igreja Comunidade Esperança. O ar-condicionado gelado bateu em seu rosto como um alívio momentâneo, mas nada poderia aliviar a tempestade que rugia em seu peito. Suas mãos tremiam, não de nervosismo, mas de uma raiva que vinha se acumulando há meses. A igreja estava lotada naquela noite de quarta-feira. Era o culto de oração. E pastor Rodrigo Santos estava no púlpito, sua voz ecoando pelo sistema de som enquanto pregava sobre perdão e amor ao próximo. Suas palavras soavam ocas para Marcos, que conhecia a verdade por trás daquela fachada imaculada. Meu Deus nos ensina que devemos amar nossos inimigos, dizia o pastor, gesticulando com as mãos abertas, que devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Marcos sentiu o amargor subir pela garganta. Perdoar? Ele pensou na irmã, Carla, internada no hospital há 2 semanas, em depressão profunda, depois de descobrir que o marido havia desviado todo o dinheiro que ela havia emprestado para a obra de Deus. Dinheiro que nunca chegou a nenhuma obra, apenas para a conta bancária pessoal do pastor. Os fiéis balançavam a cabeça em concordância, alguns com os olhos fechados em oração. Dona Maria, a senhora de 70 anos que vendia brigadeiros na porta da escola para juntar dinheiro para a igreja, estava na primeira fileira. Seu José, o aposentado que havia doado a indenização trabalhista inteira, acreditando que seria multiplicada por Deus. Famílias inteiras que haviam entregado suas economias, suas esperanças, seus sonhos. Marcos começou a caminhar pelo corredor central. Cada passo era pesado, determinado. As pessoas começaram a reparar nele. Um homem de 35 anos, alto, vestindo uma camiseta simples e jeans desbotados, completamente diferente da vestimenta social que os demais usavam. Sua expressão era séria, quase sombria. Pastor, a voz de Marcos cortou o sermão como uma lâmina. O templo ficou em silêncio absoluto. Pastor Rodrigo parou no meio da frase, seus olhos encontrando os de Marcos. Havia algo no olhar do homem que fez o pastor instintivamente dar um passo para trás. Marcos, meu filho, que bom te ver aqui. Venha, sente-se, estamos tendo uma palavra maravilhosa sobre... Cadê o dinheiro da minha irmã? A pergunta ecoou pelo templo como um trovão. Murmúrios começaram a se espalhar entre os fiéis. Algumas pessoas se viraram para ver melhor, outras baixaram a cabeça desconfortáveis. Meu filho, vamos conversar, depois do culto em particular. Agora é momento de adoração. Cadê o dinheiro da minha irmã? Marcos gritou e sua voz preencheu cada canto daquele espaço sagrado. O pastor tentou manter a compostura, mas suas mãos começaram a tremer imperceptivelmente. Marcos, por favor, você está perturbando o culto. Vamos. Foi quando aconteceu. Marcos subiu os 3 degraus que levavam ao púlpito em 2 pulos. Pastor Rodrigo tentou recuar, mas não foi rápido o suficiente. O soco atingiu seu rosto com toda a força da raiva acumulada, da dor de ver sua família destruída, da indignação de testemunhar a fé das pessoas sendo manipulada. O pastor caiu no chão com um baque surdo. Sangue escorreu de seu nariz. O templo explodiu em gritos, choro e confusão. Algumas mulheres começaram a orar em voz alta, outras correram para ajudar o pastor. Homens se levantaram, alguns para conter Marcos, outros simplesmente em choque. Marcos ficou parado, olhando para suas próprias mãos. A raiva havia se transformado instantaneamente em horror. Não horror pelo que havia feito ao pastor, mas horror por ter perdido o controle daquela forma, naquele lugar, na frente de todas aquelas pessoas que ele sabia serem boas e sinceras em sua fé. Desculpa, ele murmurou, mas sua voz foi abafada pelo caos ao redor. 2 diáconos se aproximaram dele com cautela. Marcos não resistiu quando o levaram pelos braços em direção à saída.
Antes de cruzar a porta, ele se virou uma última vez. Pastor Rodrigo estava sendo ajudado a se levantar, limpando o sangue com um lenço, mas seus olhos encontraram os de Marcos. E naquele olhar, Marcos viu algo que não esperava. Não raiva, não ódio, não sede de vingança. Havia algo diferente. Ali, algo que ele não conseguia decifrar. Do lado de fora, a noite paulistana estava agitada. Carros passavam pela Avenida Rebouças. A vida seguia seu curso normal. Mas para Marcos, tudo havia mudado. Ele havia cruzado uma linha da qual talvez nunca pudesse voltar. Enquanto caminhava pelas ruas iluminadas pelos postes e pela luz dos comerciantes que ainda estavam abertos, uma pergunta martelava em sua mente. O que eu fiz? Mas outra pergunta, mais perturbadora ainda, também o assombrava. Por que o pastor me olhou daquela forma? A delegacia de polícia do 14º Distrito estava com o movimento típico de uma quinta-feira à noite em São Paulo. Bêbados, pequenos furtos, brigas domésticas. Mas uma noite comum na metrópole que nunca dorme. Marcos estava sentado no banco de madeira desgastado, as algemas já removidas, esperando para prestar depoimento. Suas mãos ainda doíam. Não pela força do soco, mas pelo peso do que havia feito. Ao seu lado, um jovem que havia sido pego vendendo drogas chorava baixinho. Do outro lado, uma mulher discutia ao telefone com alguém sobre fiança. Marcos se sentia deslocado ali, como se não pertencesse àquele mundo. Marcos Henrique da Silva. O delegado Carvalho, um homem de meia idade com bigode grisalho, apareceu na porta. Sou eu, vamos conversar. A sala era pequena e abafada, com apenas uma mesa, 2 cadeiras e um ventilador velho que fazia mais barulho do que vento. O delegado se sentou com um suspiro cansado e abriu uma pasta. Agressão em lugar público, perturbação da ordem. Pastor Rodrigo Santos esteve aqui mais cedo para registrar a ocorrência. O delegado olhou por cima dos óculos. Mas aconteceu algo interessante. Marcos ergueu a cabeça confuso. Ele não quer prosseguir com as acusações. Como assim? Disse que não vai representar contra você. Sem representação da vítima, não tem processo. O delegado fechou a pasta. Você é um cara de sorte. Marcos ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Ele não quer me processar? Não só isso. Ele pediu para eu te dar isso. O delegado estendeu um envelope branco e simples. Disse que você ia entender. Com as mãos trêmulas, Marcos abriu o envelope. Dentro havia apenas um endereço rabiscado à mão e uma frase. Se você quiser saber a verdade, me encontre amanhã às 19 horas. Rodrigo. Na manhã seguinte, Marcos acordou na casa humilde da Vila Madalena, onde morava sozinho desde o divórcio. O apartamento de 2 cômodos era simples, mas limpo e organizado. Ele trabalhava como mecânico em uma oficina ali perto. Um trabalho honesto que lhe dava o suficiente para viver com dignidade. Enquanto tomava café preto, não tinha dinheiro para açúcar naquela semana, sua mente voltava constantemente para a noite anterior. Por que o pastor não o processou? O que ele queria dizer com a verdade? O telefone tocou. Era Carla. Marcos soube do que aconteceu. A voz da irmã estava fraca, ainda afetada pelos remédios para a depressão. Todo mundo da igreja está falando. Carla, você fez isso por mim, né? Ela começou a chorar. Você brigou com o pastor por minha causa. Ele roubou você, Carla. Roubou nossa família. Alguém tinha que fazer alguma coisa. Mas não. Assim, não assim. Ela soluçou. Agora como vou conseguir voltar para a igreja? Como vou olhar para as pessoas? Marcos sentiu um aperto no peito. Em sua raiva, não havia pensado nas consequências para a irmã. Carla havia encontrado força na fé, mesmo depois de descobrir sobre o dinheiro. A igreja, mesmo ferida, ainda era seu refúgio. Me desculpa, mana, eu sei o que você queria, mas agora tudo ficou pior. Depois que desligou, Marcos ficou olhando pela janela pequena do apartamento. Lá embaixo, a vida continuava normal. Pessoas indo trabalhar,
crianças a caminho da escola, vendedores ambulantes gritando suas ofertas. Ninguém sabia que ele havia cruzado uma linha na noite anterior. Durante o dia todo na oficina, não conseguiu se concentrar. Quase deixou cair um macaco pneumático no pé do colega, errou a medida de 2 peças e precisou refazer o trabalho. Seu chefe, seu Antônio, um homem bonachão de 60 anos, reparou na situação. "Tá tudo bem, rapaz? Você tá com a cabeça na lua hoje. Só uns problemas pessoais, seu Antônio. Quer conversar?" Às vezes ajuda. Marcos quase contou tudo. Seu Antônio era como um pai para ele, sempre dava bons conselhos. Mas como explicar que havia agredido um pastor? Como explicar a complexidade da situação sem soar como um descontrolado? "Obrigado, mas vou conseguir resolver." Às 18h30, Marcos estava parado em frente ao endereço do papel. Era uma pequena lanchonete na Bela, vista longe da igreja, longe de qualquer lugar onde pudessem ser reconhecidos. O estabelecimento era simples: mesas de fórmica, cadeiras de plástico, um balcão onde uma senhora de meia idade preparava sanduíches e sucos. Pastor Rodrigo já estava lá, sentado em uma mesa do fundo. Usava roupas simples, jeans e camiseta, e bolo, muito diferente dos ternos elegantes que vestia nos cultos. Havia um curativo pequeno no nariz, único sinal visível da agressão. Quando viu Marcos, acenou discretamente. Os 2 homens se encararam por um momento antes de Marcos se aproximar e se sentar. "Achei que você não viria", disse o pastor, sua voz calma e sem rancor. "Quase não vim." Marcos estava tenso, preparado para qualquer coisa. "Por que você não me processou?" Pastor Rodrigo sorriu tristemente. "Porque você estava certo." O silêncio se estendeu entre os 2 homens na pequena lanchonete. Marcos estudava o rosto do pastor, procurando sinais de mentira, de manipulação, qualquer coisa que confirmasse a imagem que havia construído dele. Mas tudo o que via era cansaço e algo que parecia alívio. "Estava certo sobre o quê?" Marcos perguntou, sua voz ainda carregada de desconfiança. Pastor Rodrigo pediu 2 cafés à senhora do balcão antes de responder. Suas mãos tremiam levemente quando pegou a xícara. "Sobre o dinheiro, sobre tudo." Ele suspirou profundamente. "Marcos, eu preciso te contar uma história. Uma história que vai te chocar, mas que você precisa ouvir. Se for mais uma pregação, não. É pregação, é confissão." O pastor olhou pela janela da lanchonete observando o movimento da rua. Carros passavam apressados, pessoas caminhavam com pressa típica de São Paulo no final do dia. Vida comum, vida simples, tão diferente da complexidade que estava prestes a revelar. Há 3 anos, eu era pastor de uma igreja pequena na Zona Leste. Comunidade simples, pessoas trabalhadoras. Eu realmente acreditava que estava fazendo a obra de Deus. Ele fez uma pausa, como se as palavras fossem difíceis de pronunciar. "Até que conheci o bispo Almeida." Marcos franzou a testa. Conhecia o nome. Um dos líderes de uma grande denominação, sempre aparecia na TV. Ele me ofereceu uma oportunidade. Disse que eu tinha potencial, que poderia crescer, ter uma igreja maior, alcançar mais pessoas. Tudo o que eu precisava fazer era seguir algumas diretrizes. Que tipo de diretrizes? Campanhas de prosperidade, pedidos de ofertas específicas, metas mensais. O pastor baixou a voz. No começo, eu acreditava que era legítimo, que realmente ajudaria as pessoas a prosperar, mas aos poucos percebi que era tudo um esquema. Marcos sentiu um frio na barriga. Esquema? Uma pirâmide, Marcos. Os pastores são pressionados a arrecadar quantias específicas todos os meses. Parte fica com a igreja local, parte vai para a denominação, parte vai para os bispos. É um negócio que usa a fé das pessoas. A senhora da lanchonete trouxe os cafés.
Pastor Rodrigo agradeceu com um sorriso forçado, esperou ela se afastar antes de continuar. Quando percebi o que estava acontecendo, tentei sair. Mas eles tinham contratos, cláusulas, ameaças sutis sobre minha carreira, minha reputação e, pior, eles tinham algo sobre mim. O quê? Pastor Rodrigo tirou o celular do bolso e mostrou uma foto. Era ele mesmo, mas mais jovem, em uma festa, claramente embriagado, com o braço em volta de uma mulher que não era sua esposa. Isso foi há 5 anos, antes de eu me tornar pastor. Uma festa de formatura de um amigo. Eu estava passando por um período difícil no casamento. Bebi demais, fiz besteira. Nada aconteceu com a mulher, mas a foto sugere outra coisa. Marcos olhou a foto, depois para o pastor. Eles te chantagearam? Não diretamente, mas deixaram claro que se eu não cooperasse, a foto chegaria à minha esposa, à igreja, a todo mundo. Minha família seria destruída. O mecânico sentiu uma revolta crescendo em seu peito, mas desta vez não direcionada ao homem à sua frente. Então você continuou roubando das pessoas? Eu não roubava, Marcos. O pastor olhou diretamente nos olhos dele. Eu repassava. Todo centavo que arrecadava seguia as diretrizes que me davam. Eu não ficava com nada além do meu salário básico. Mas as pessoas perderam suas economias. Eu sei. Você acha que eu dormia tranquilo sabendo disso? A voz do pastor se elevou. Um pouco. Depois ele se controlou. Cada noite era um tormento. Ver Dona Maria entregando o dinheiro do brigadeiro, ver seu José trazendo a indenização. Eu morria por dentro. Marcos balançou a cabeça confuso. Então por que não parou? Porque eu sou um covarde. A resposta veio rápida, crua, sem autopiedade. Porque eu priorizei minha própria segurança em vez de proteger meu rebanho. Porque eu fui fraco. Os dois ficaram em silêncio por alguns minutos. O movimento da lanchonete continuava normal ao redor deles, mas ali, naquela mesa, havia uma tensão que parecia palpável. Por que está me contando isso? Marcos perguntou finalmente. Porque quando você me deu aquele soco, algo mudou. Pastor, Rodrigo tocou levemente o curativo no nariz. Pela primeira vez em 3 anos, alguém teve coragem de fazer o que eu deveria ter feito. Alguém enfrentou a situação de frente. Eu só perdi a cabeça. Não, você teve coragem. Coragem que eu não tive. O pastor se inclinou para a frente. Marcos, eu tenho provas, documentos, gravações, tudo, mas eu nunca tive coragem de usar. Que tipo de provas? Pastor Rodrigo olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo, depois tirou uma pasta pequena da mochila que havia deixado no chão. Contratos com as metas mensais, gravações de conversas com o bispo Almeida, comprovantes de transferências bancárias, tudo que comprova o esquema. Marcos folheou rapidamente os documentos. Mesmo sem entender todos os detalhes, podia ver que era explosivo. Nomes de outros pastores, valores exorbitantes, um sistema organizado de exploração da fé. Por que você guardou tudo isso? Porque no fundo eu sabia que um dia teria que fazer a coisa certa. Só não sabia quando. O pastor suspirou. Até você aparecer e me forçar a enxergar quem eu havia me tornado. Marcos fechou a pasta, sua mente processando tudo. O que você quer de mim? Ajuda. Eu vou expor tudo, mas preciso de alguém ao meu lado. Alguém que as pessoas confiem, que saibam que não está mentindo por interesse próprio. As pessoas não confiam em mim. Eu soquei um pastor, exatamente. Pastor Rodrigo sorriu pela primeira vez desde que se sentaram. Você fez o que todo mundo queria fazer, mas não teve coragem. Você vai ser visto como alguém que luta pela justiça. Marcos sentiu o peso da responsabilidade caindo sobre seus ombros. Era mais do que ele havia barganhado quando decidiu confrontar o pastor na igreja. Se eu aceitar ajudar você, o que acontece? Não sei. Provavelmente vamos enfrentar muita resistência, ameaças, talvez até perigo físico.
Pastor Rodrigo fez uma pausa. Mas as pessoas, como sua irmã, vão ter a chance de recuperar o que perderam. E outras pessoas não vão ser enganadas. Marcos olhou pela janela da lanchonete. Lá fora, São Paulo continuava seu ritmo frenético, indiferente ao drama que se desenrolava ali dentro. Pensou em Carla, em Dona Maria, em seu José, em todas as pessoas que haviam confiado suas economias e seus sonhos a uma mentira. Tem uma condição, ele disse finalmente. Qual? Eu quero que você peça desculpas para cada pessoa que você enganou. Pessoalmente. Pastor Rodrigo assentiu lentamente. É justo. E eu quero que você se retire do ministério. Para sempre. Essa condição foi mais difícil de aceitar. O pastor ficou em silêncio por um longo momento antes de assentir. Novamente, também é justo. Marcos estendeu a mão. Então vamos acabar com isso. Quando os dois apertaram as mãos, ambos sabiam que estavam se comprometendo com algo que mudaria suas vidas para sempre. A segunda-feira chegou cinzenta e chuvosa em São Paulo. Marcos acordou com o barulho da chuva batendo na janela do apartamento e um nó no estômago. Hoje seria o dia. Ele e Pastor Rodrigo haviam passado o final de semana organizando tudo. Cópias dos documentos, uma estratégia para apresentar as provas, uma lista de todas as pessoas que haviam sido prejudicadas. O plano era simples. Primeiro, eles procurariam as autoridades. Depois, se fosse necessário, levariam tudo à imprensa. Pastor Rodrigo havia insistido que também fariam uma reunião com os fiéis da igreja para explicar pessoalmente o que havia acontecido. Não é só sobre justiça, ele havia dito. É sobre restaurar a fé dessas pessoas no que é certo. Marcos chegou à oficina mais cedo que o normal. Precisava conversar com seu Antônio antes que o dia ficasse corrido. Encontrou o patrão já mexendo em um Corolla velho que havia chegado no dia anterior. Seu Antônio, preciso conversar com o senhor. O homem mais velho largou a chave de fenda e limpou as mãos no pano. Pelo jeito que você está com a cara, é coisa séria. É sim, eu preciso de uns dias de folga. Talvez uma semana. Seu Antônio franziu a testa. Tá tudo bem com você, rapaz? Você nunca pediu folga desde que começou a trabalhar aqui. Marcos respirou fundo. Lembra que eu disse que estava com uns problemas pessoais? Bem, eles são maiores do que eu pensava. E agora eu preciso resolver de vez. É sobre dinheiro? Porque se você precisar de um adiantamento, não é sobre dinheiro, seu Antônio. É sobre fazer a coisa certa. O homem mais velho estudou o rosto de Marcos por um momento. Havia algo diferente ali, uma determinação que ele nunca havia visto no funcionário. Tá bem, você pode tirar a semana, mas me promete uma coisa. Se você precisar de ajuda, qualquer tipo de ajuda, você me liga. Prometo. Às 10 horas da manhã, Marcos e Pastor Rodrigo estavam na sala de espera da Promotoria de Justiça Criminal. O ambiente era formal e intimidador, com suas paredes brancas e cartazes sobre direitos civis. Pastor Rodrigo estava visivelmente nervoso, mexendo constantemente nas mãos e verificando a pasta com os documentos. Você tem certeza disso? Marcos perguntou pela terceira vez. Tenho. Se eu não fizer isso agora, nunca mais vou conseguir me olhar no espelho. A promotora que os atendeu era uma mulher de meia idade, Doutora Helena Carvalho, conhecida por sua rigidez em casos de corrupção e fraude. Ela ouviu toda a história em silêncio, examinando cada documento com atenção. Isso é grave, ela disse. Finalmente, se for verdade, estamos falando de estelionato em grande escala, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro. É verdade, Pastor Rodrigo disse, sua voz firme apesar do nervosismo. Eu tenho mais provas, nomes de outros pastores. Envolvidos, contas bancárias, tudo. Vocês entendem que isso vai criar uma tempestade, não é? Não só para vocês, mas para muita gente. Essas organizações religiosas têm muito poder, muita influência. Marcos e Pastor Rodrigo trocaram um olhar. Entendemos,
Marcos disse. Mas as pessoas que foram enganadas merecem justiça. Doutora Helena assentiu lentamente. Muito bem, vou abrir um inquérito. Mas vocês vão precisar de proteção. Esse tipo de denúncia, digamos que nem todo mundo vai ficar feliz. A primeira retaliação veio ainda naquela tarde. Marcos havia voltado para casa quando o telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Marcos Henrique da Silva? A voz era masculina, grave, intimidadora. Quem quer saber? Alguém que está preocupado com sua saúde. Você andou mexendo em coisas que não devia. Seria uma pena se alguma coisa acontecesse com você, ou com sua irmã. A linha ficou muda. Marcos sentiu um frio na espinha. Eles não haviam perdido tempo. Imediatamente, ele ligou para Carla. Carla, você está bem? Estou. Por quê? Escuta, eu preciso que você vá para a casa da nossa prima em Santos. Hoje mesmo. Marcos, o que está acontecendo? Você está me assustando. Ele não queria preocupar a irmã, mas também não podia arriscar sua segurança. Eu me meti em uma situação complicada tentando recuperar seu dinheiro. Pode ser que algumas pessoas não gostem do que eu estou fazendo. É só por precaução. Que tipo de situação? Depois eu explico tudo. Por favor, só vai para Santos. É importante. Depois de convencer Carla a sair da cidade por alguns dias, Marcos ligou para pastor Rodrigo. Eles já sabem, disse assim que o pastor atendeu. Já era esperado. Também recebi uma ligação. Disseram que se eu não parasse com as mentiras, minha esposa ia descobrir umas verdades muito interessantes. E agora? Agora não podemos mais voltar atrás. Já entregamos tudo para a promotoria. Se desistirmos agora, vamos ficar na pior situação possível, sem proteção legal e com inimigos poderosos. Marcos olhou pela janela de seu apartamento. A chuva havia parado, mas o céu ainda estava carregado. Tinha a sensação de que uma tempestade muito maior estava se aproximando. Pastor, sim, você não está arrependido? Houve uma pausa longa antes da resposta. Pela primeira vez em 3 anos, Marcos, eu estou dormindo tranquilo, mesmo com medo, mesmo sabendo que vem coisa difícil pela frente. Mas eu estou dormindo tranquilo. Na manhã seguinte, a tempestade finalmente chegou. Marcos acordou com o telefone tocando insistentemente. Era seu Antônio. Marcos, você precisa ver as notícias. Agora. Ele ligou a TV no primeiro canal que encontrou. O apresentador do telejornal estava falando sobre um escândalo na igreja. Sua foto apareceu na tela junto com a do pastor Rodrigo. Mecânico de 35 anos que agrediu o pastor em pleno culto, agora se juntou ao religioso em uma tentativa desesperada de difamar a igreja, comunidade Esperança e sua liderança. Fontes próximas ao bispo Almeida informam que se trata de uma tentativa de extorsão. Marcos desligou a TV atordoado. Eles haviam se antecipado, mudado a narrativa. Agora ele e pastor Rodrigo eram os vilões da história. O telefone tocou novamente. Dessa vez era pastor Rodrigo e sua voz estava carregada de desespero. Marcos, eles estão dizendo que eu inventei tudo para me vingar da denominação. Que você está me ajudando porque quer dinheiro. Minha esposa não está mais falando comigo. Calma, pastor. Era esperado que eles reagissem. Não assim. Eles são mais organizados do que eu pensava. Já espalharam a versão deles da história em todas as redes sociais, todos os canais de TV que têm contato. Marcos sentiu o peso da situação caindo sobre ele. Não era apenas uma questão de justiça, anymore. Agora era uma guerra e eles estavam claramente em desvantagem. Pastor, nós temos as provas. A verdade vai aparecer. E se não aparecer? E se ninguém acreditar em nós? Pela primeira vez desde que tudo havia começado, Marcos se perguntou se haviam feito a coisa certa. Talvez devessem ter deixado as coisas como estavam. Talvez a luta fosse grande demais para eles. Mas então ele pensou em Carla, em Dona Maria, em seu José.
Pensou em todas as pessoas que ainda estavam sendo enganadas naquele exato momento, entregando suas economias para um sistema que só queria explorar sua fé. Pastor, ele disse, sua voz ganhando firmeza, nós vamos até o fim. Aconteça o que acontecer. Do outro lado da linha, ele ouviu o pastor Rodrigo respirar fundo. Tem razão, vamos até o fim. Mas ambos sabiam que o pior ainda estava por vir. 3 semanas haviam se passado desde que o escândalo explodiu na mídia. Marcos havia perdido o emprego. Seu Antônio foi pressionado pela clientela religiosa da oficina e teve que demiti-lo, temporariamente. Pastor Rodrigo havia se separado da esposa e estava vivendo em um quarto alugado na periferia. Ambos estavam praticamente sem dinheiro e com suas reputações destruídas. A investigação da promotoria estava andando, mas lentamente. As organizações religiosas envolvidas haviam contratado escritórios de advocacia caros e influentes que estavam fazendo de tudo para desacreditar as provas e questionar a credibilidade das testemunhas. Marcos estava em casa, tentando decidir se aceitaria um emprego em uma oficina em Guarulhos, que pagava menos e ficava longe. Mas era o único lugar que havia aceitado contratá-lo depois de toda a exposição na mídia. Quando bateram na porta, era Dona Maria. A senhora de 70 anos estava parada no corredor do prédio, segurando uma sacola plástica e com os olhos vermelhos. De choro, Marcos a convidou para entrar constrangido. Não havia desde a noite do incidente na igreja. Dona Maria, Cala a boca, menino, e me escuta. Ela se sentou no sofá pequeno da sala, colocando a sacola no chão. Eu vim aqui porque preciso te falar uma coisa. Marcos se sentou na cadeira em frente, preparado para ouvir mais uma pessoa dizendo como ele havia destruído a paz da comunidade. Eu acreditei neles. Dona Maria começou, sua voz trêmula. Quando saiu tudo na TV, quando disseram que vocês estavam mentindo, eu acreditei. Pensei, como esse menino pode falar mal do pastor? Como pode inventar essas coisas? Ela parou para limpar os olhos com um lenço. Aí eu fui falar com minha filha. Ela mora em Campinas, trabalha em banco, entende dessas coisas de dinheiro. Contei para ela sobre as ofertas que eu fiz, sobre as campanhas, sobre tudo. Marcos permaneceu em silêncio, deixando ela falar. Sabe o que ela me disse? Disse que era golpe, que era impossível o dinheiro render do jeito que o pastor prometia, que eu tinha sido enganada. Dona Maria começou a chorar mais forte. 45 mil reais, Marcos. 45 mil reais que eu juntei a vida inteira vendendo brigadeiro. O coração de Marcos se apertou. Ele sabia o valor, havia visto nos documentos, mas ouvir da própria vítima tornava tudo mais real. Dona Maria, eu sinto muito. Não, você não entende. Ela levantou a mão para interrompê-lo. Eu não vim aqui para você ter pena de mim. Eu vim para te pedir desculpas. Marcos piscou, confuso. Desculpas? Você tentou me proteger. Você e o pastor Rodrigo tentaram me proteger. E eu acreditei nas mentiras que contaram sobre vocês. Ela abriu a sacola e tirou um envelope. Tem mais gente que pensou igual a mim. O envelope estava cheio de cartas escritas à mão. Marcos abriu algumas delas enquanto Dona Maria falava. Seu José descobriu que a indenização dele foi parar numa conta no exterior. A Carla me contou sobre o dinheiro que ela emprestou. A família do Severino perdeu os 15 mil da casa própria. Cada nome era como um soco no estômago de Marcos. A gente se juntou, conversou, pesquisou e descobriu que vocês estavam falando a verdade. Marcos leu as cartas rapidamente. Eram pedidos de desculpas, ofertas de ajuda, relatos de pessoas que também haviam sido enganadas, mas que só agora tinham coragem de admitir. Quantas pessoas? Ele perguntou. 73 famílias só na nossa igreja. E a gente descobriu que tem outras igrejas envolvidas. Em Osasco, no ABC, na Zona Norte. Centenas de pessoas, Marcos. Centenas. A informação atingiu Marcos como um raio.
O esquema era muito maior do que eles imaginavam. Dona Maria, a senhora precisa levar isso para a promotoria. Essas informações podem ajudar muito a investigação. Já levei. Ontem eu e mais 10 pessoas fomos lá falar com aquela doutora. Ela disse que agora tem testemunhas suficientes para processar todo mundo. Marcos sentiu uma mistura de alívio e esperança pela primeira vez em semanas. Tem mais uma coisa, Dona Maria continuou. A gente quer fazer uma vaquinha para ajudar vocês. Você e o pastor Rodrigo perderam tudo defendendo a gente. Não é justo. Não, Dona Maria. Vocês já perderam dinheiro demais. Não precisa. Precisa sim. Ela se levantou determinada. Você vai aceitar nossa ajuda da mesma forma que a gente vai aceitar que vocês nos ajudaram. Sem orgulho bobo. Naquela tarde, Marcos ligou para pastor Rodrigo para contar sobre a visita de Dona Maria. O pastor estava trabalhando como ajudante de pedreiro para conseguir pagar o aluguel do quarto. É surreal, pastor Rodrigo disse, sua voz cansada, mas esperançosa. Durante 3 anos eu manipulei essas pessoas, mesmo que forçado, e agora elas estão nos defendendo. Talvez seja isso que eles chamam de graça, Marcos respondeu, surpreendendo. Assim mesmo com o comentário. Você acredita em Deus, Marcos? A pergunta pegou Marcos desprevenido. Ele havia crescido em família católica, mas depois do divórcio e das dificuldades da vida, havia se afastado da religião. Não sei. Acho que acredito em justiça, em fazer o que é certo. É a mesma coisa no fundo. 2 semanas depois, o Ministério Público Federal deflagrou a Operação Dízimo Falso. Foram cumpridos 47 mandados de prisão em 6 estados. Bispo Almeida foi preso em sua mansão em Alphaville. Dezenas de pastores foram detidos. Contas bancárias milionárias foram bloqueadas. Marcos assistiu à cobertura da TV em casa, ainda sem acreditar completamente que tudo havia dado certo. O telefone não parava de tocar. Repórteres querendo entrevistas, advogados oferecendo serviços, pessoas querendo agradecer. Mas a ligação que mais o marcou foi de seu Antônio. Rapaz, você pode voltar para a oficina quando quiser e com aumento. Obrigado, seu Antônio, mas nada. Você fez a coisa certa. E eu fui covarde demitindo você por pressão dos outros. Quero consertar isso. 6 meses depois, Marcos estava na porta da penitenciária de Tremembé. Havia ido visitar pastor Rodrigo, que havia se entregado voluntariamente depois que tudo foi esclarecido. Mesmo tendo colaborado com a justiça, ele fazia questão de cumprir uma pena simbólica de 2 anos. Como você está? Marcos perguntou quando se sentaram na sala de visitas. Bem, melhor do que estive em anos. Pastor Rodrigo sorriu. E parecia genuíno. Estou dando aulas de alfabetização para os outros presos. Descobri que posso ajudar as pessoas de outras formas. As pessoas da igreja perguntam de você. Querem saber quando você vai voltar. Não vou voltar, Marcos. Eu disse que ia me retirar do ministério e vou cumprir a palavra. Ele fez uma pausa. Mas talvez eu possa ajudar de outras formas quando sair daqui. Trabalho social, alfabetização, essas coisas. Marcos assentiu. Carla está bem. Conseguiu recuperar metade do dinheiro até agora. Os advogados dizem que vai recuperar o resto. E você, como está? Diferente. Marcos pensou por um momento. Voltei para a oficina, mas agora também estou ajudando outras pessoas que foram enganadas por golpes religiosos. Vira e mexe, aparece alguém com uma história parecida. Você virou ativista sem querer. Acho que sim. Os 2 homens ficaram em silêncio por um momento, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Marcos, pastor Rodrigo disse finalmente. Você acha que as pessoas nos perdoaram de verdade? Acho que elas entenderam que todo mundo pode se perder às vezes. O importante é ter coragem para consertar o erro. Quando Marcos saiu da penitenciária, o sol estava se pondo sobre as montanhas ao redor de Tremembé.
Ele parou no estacionamento e olhou para o céu alaranjado, pensando em como tudo havia começado com um momento de raiva descontrolada e se transformado em algo muito maior. Seu telefone tocou. Era Dona Maria. Marcos, você pode vir na igreja hoje à noite? Tenho uma surpresa para você. A igreja Comunidade Esperança estava lotada quando Marcos chegou. Mas desta vez era diferente. As pessoas estavam sorrindo, havia uma energia positiva no ar. Um novo pastor havia assumido, um homem jovem, transparente, que havia implementado total transparência financeira. Marcos. Dona Maria veio correndo para abraçá-lo. Que bom que você veio. O que está acontecendo? É uma homenagem. Menino, para você e para o pastor Rodrigo, vocês salvaram nossa comunidade. Marcos foi levado para a frente da igreja, onde havia um painel com fotos de todas as famílias que haviam recuperado seu dinheiro. No centro, uma placa. A coragem de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. O novo pastor se aproximou, com um microfone. Marcos, gostaríamos que você dissesse algumas palavras. Marcos pegou o microfone com as mãos trêmulas. Olhou para todas aquelas pessoas que ele havia visto sofrerem, que agora estavam sorrindo. Eu não sou bom com palavras, ele começou. Mas quero dizer uma coisa, vocês não precisavam me perdoar. Vocês não precisavam fazer isso tudo. Eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Não é verdade, gritou seu José do fundo da igreja. Você teve coragem quando ninguém teve. A coragem foi de vocês, Marcos respondeu. Vocês que tiveram coragem de acreditar na verdade, mesmo quando todo mundo dizia que era mentira. Vocês que tiveram coragem de se juntar e lutar pela justiça. Ele fez uma pausa, emocionado. E o pastor Rodrigo também teve coragem. Coragem de admitir que errou. Coragem de arriscar tudo para consertar o erro. Coragem de aceitar as consequências. A igreja ficou em silêncio, todos absorvendo suas palavras. No final, Marcos continuou. Acho que todos nós aprendemos que não importa quantas vezes você caia, importa se você tem coragem de se levantar e fazer o que é certo. Quando ele devolveu o microfone, a igreja inteira se levantou em aplausos. Marcos sentiu lágrimas nos olhos pela primeira vez desde que tudo havia começado. Mais tarde, caminhando pelas ruas de São Paulo em direção à casa, Marcos refletiu sobre toda a jornada. Havia começado com um soco dado por raiva e desespero, mas havia se transformado em algo muito maior, uma lição sobre coragem, perdão e a capacidade humana de se redimir. Seu telefone tocou. Era uma mensagem de pastor Rodrigo. Vi na TV. Obrigado por falar bem de mim. Quando eu sair daqui, quero trabalhar com você ajudando outras pessoas. Parceiros? Marcos sorriu e digitou a resposta. Parceiros. Enquanto caminhava pela cidade que nunca dorme, Marcos percebeu que havia encontrado seu propósito. Não era apenas sobre justiça ou vingança. Era sobre dar às pessoas a coragem de fazer o que é certo, mesmo quando o mundo inteiro está contra elas. E às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é de alguém disposto a dar o primeiro soco, não necessariamente com os punhos, mas com a verdade, é fim.